Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma rubrica Temos de Falar, uma parceria entre a FNAC e a LIPOR. Esta é uma iniciativa mensal onde são dinamizadas conversas sobre o ambiente e a sustentabilidade. O nosso objetivo é rodear-nos de pessoas interessadas nestas temáticas, que tomem decisões conscientes e que consigam integrar no seu dia-a-dia hábitos que possam dar mais alguns anos de vida ao nosso planeta. Temos de falar porque acreditamos que sensibilizar é também uma forma de dar e, sobretudo, porque sentimos que é envolvendo o outro que assumimos aqui o nosso compromisso com a responsabilidade social e ambiental. O tema de hoje é sobre vida sustentável e para nos falar um bocadinho sobre este tema temos connosco a Maria Cramês. Olá, Maria. Olá. Portanto, a Maria nasceu na cidade da Horta, na Ilha do Faial, nos Açores, mas vive no Porto desde os 2 anos de idade. A cultura açoriana esteve sempre presente através da família, da música, da arte e da gastronomia. Costuma dizer que é açoriana na essência, mas o espírito combativo dos portuenses moldou-lhe o caráter. Em janeiro de 2002 tornou-se vegetariana, o que fez mudar aqui toda a sua visão da realidade alimentar que vivemos. Passados 20 anos, ainda se recorda do entusiasmo com que abraçou esta nova forma de estar, mas a caminhada fê-la aprofundar cada vez mais o conceito do que é comer bem, nutrir o corpo e a alma, consumir biológico, local e a granel. Trabalha há 5 anos no Cantinho das Aromáticas, a empresa que gera com o marido, Luís Alves. Juntos produzem ervas aromáticas, medicinais e condimentares em modo de produção biológico, o que a fez apaixonar-se ainda mais pelas propriedades das ervas. Pratica yoga há 20 anos e não se cansa e é mãe de um lindo menino de 4 anos, o Francisco. Maria, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco. Nós, ultimamente, nos últimos anos, ouvimos falar muito de sustentabilidade, vida sustentável, um estilo de vida sustentável, mas o que é isto exatamente e como é que foi para si este despertar para este estilo de vida? É assim, não é um passo muito fácil de dar. Antes de dar esse passo, nós temos de tomar consciência. E essa consciência pode vir de algo que nós vimos, que nos sensibilizou, algum documentário, falamos com alguém que nos inspirou. Portanto, essa caminhada é muito pessoal. No meu caso, também tive várias inspirações ao longo do tempo. Como disse, eu já sou vegetariana há 20 anos, mas o consumo de produtos biológicos veio mais tarde. Isso não foi uma coisa automática para mim, será para outras pessoas, mas no meu caso não foi. Comecei a investigar cada vez mais sobre o tema e depois procurei, com os meus recursos que havia na altura, portanto estamos a falar mais ou menos há 10 anos atrás, tomei esse passo, mas essa tomada de consciência, desde a tomada de consciência até à mudança de hábitos e termos uma vida mais sustentável, é uma caminhada e é uma caminhada para a vida toda. Eu recomendo as pessoas rodearem-se de pessoas que pensam da mesma forma para ter aquela força do grupo e partilharem o máximo de informação possível, desde assistir a workshops, partilhar os locais onde consumimos, encontrar circuitos mais curtos de produção, ou seja, ir diretamente contactar os agricultores. Eu fiz isso na altura porque, como não havia muita oferta, fui por iniciativa minha procurar esses agricultores e juntei algumas pessoas, consumidores como eu, interessados e que quiseram se ligar a mim e fiz isso, portanto, sem formar nenhuma associação, nada assim muito formal, e fui atrás porque foi algo que bateu cá no fundo e eu senti que tinha que fazer qualquer coisa pela minha saúde, mas também pelo ambiente, obviamente, não é? Nós estamos numa emergência climática, isto está a arder e quando as coisas estão num estado de emergência, a nossa atitude é rápida, não é? Nós temos que tomar uma atitude rápida. Eu acho que neste momento nós estamos com essa consciência, já passou para o mainstream essa consciência da sustentabilidade. A palavra sustentabilidade está na boca das empresas, dos políticos e também do consumidor, mas falta muita ação.
A Greta tem falado muito nisso. Ela é muito jovem, mas ela de facto toca nesse ponto e falta ação. O que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia? De facto, mudar os nossos hábitos de consumo, ler cada vez mais, ir mais a fundo nestas questões. As empresas também, não só a nível particular, nós como consumidores podemos fazer isso, mas também as instituições também têm que dar o exemplo e não fazer batota, que é muitas vezes o que acontece, infelizmente. Mas isto de encontrar, a pergunta que me colocou, não é uma caminhada muito fácil, mas parte primeiro da tomada de consciência e de assumir esse compromisso connosco e com os outros. E depois é continuar e fazer esse trabalho que pode ser em várias áreas, desde aquilo que nós consumimos, a quantidade que nós consumimos, seja a nível alimentar, de vestuário, tudo o que está à nossa volta tem impacto. Portanto, é uma caminhada que ainda até hoje estou a fazer e estou a melhorá-la todos os dias. Certo, obrigada. Portanto, a tomada de consciência se calhar será o mais difícil, não é? Será mais difícil, mas para quem nos está a ouvir e está um bocadinho ainda fora desta realidade, o que será mais fácil, portanto, qual será a forma mais fácil de começar? É assim, Tendo em conta que agora é muito mais fácil, não é, do que há 20 anos atrás. Sim. Eu sou vegetariana, portanto, sou um bocadinho suspeita para falar, mas eu acho que eu não quero incutir a minha forma de me alimentar a ninguém. Ela serve para mim e eu gosto de ser assim e sinto-me muito confortável, não tenho pena de mim, eu gosto muito da comida que como. Mas eu acho que a redução do consumo de carne é já um impacto brutal na economia, portanto, se todos nós reduzirmos, nem que seja uma vez por semana, fizermos uma refeição que não inclua carnes, já vai ter um impacto gigantesco. O que é que isto vai provocar? Vai provocar que a indústria vai ter que se adaptar. Portanto, e nós como consumidores acabamos por mostrar às empresas que nós... Temos poder. Temos poder, exatamente. Todos juntos temos poder. Portanto, eu começaria por aí e depois começava a tentar aprender mais umas receitas e hoje há tanta informação. Há pessoas que têm receitas fantásticas. Na altura que eu me tornei vegetariana não era assim tão fácil. Hoje em dia há mesmo jovens que fazem receitas eu aprendo muito com jovens, já tenho 46 anos e aprendo imenso com as receitas que vejo muito criativas, que na altura eu não tinha acesso. Eu simplesmente adaptei a cozinha tradicional portuguesa à comida vegetariana, usava os mesmos temperos e andava por ali, um empadão vegetariano, portanto, coisas muito parecidas e que fizessem lembrar portanto, o que eu já estava habituada a comer. Só um parênteses, eu adorava comer carne, eu adorava enchidos, portanto, eu era muito pouco provável que me tornasse vegetariana. Portanto, foi uma tomada de consciência que eu tive, não foi uma coisa racional, não foi algo que não foi numa conversa, foi algo intuicional. Eu senti que aquilo era melhor para mim, para o meu corpo, e depois a questão ambiental veio a seguir, porque depois comecei a ler mais e a perceber do impacto que isso teria. Portanto, respondendo à questão, eu começaria pela parte alimentar, isso já terá um gigantesco impacto. Também reduziria o consumo, pensaria 2 vezes antes de comprar, principalmente nós mulheres somos mais impulsivas a comprar roupa, os sapatos, nós gostamos de ter mais do que mais do que... Então, eu também era assim, eu venho de lá de trás de consumo, de ter o armário cheio de coisas desnecessárias e quando tomamos essa consciência, olhamos para o armário e dizemos, o que é que isto me preenche? Não me preenche, comprei por impulso, usei uma vez, portanto eu hoje em dia penso 30 vezes antes de comprar qualquer coisa, seja uma roupa, um calçado, penso bastante e acho que isso é algo que as pessoas também deviam parar para pensar. Eu preciso mesmo disto, faz-me falta, é necessário. Depois, também de onde é que é produzido, de forma é produzido, pronto, isso numa fase mais à frente também é importante. Mas isso vai obrigar a que as pessoas mudem os locais onde costumam comprar, isso dá um bocadinho mais de trabalho, mas numa segunda fase iria por aí. Portanto, numa primeira fase, mudar os hábitos alimentares, reduzir o consumo da carne e reduzir o consumo de tudo em geral. Sim, saber recusar também Sim. quando não é necessário, não é? Relativamente ao Cantinho das Aromáticas, em Vila Nova de Gaia, respira-se sustentabilidade, não é? Com um espaço assim, é mais fácil inspirar as pessoas a alterarem os seus hábitos de consumo, tornarem-se mais apreciadores da natureza e do ambiente?
Eu acho que sim, essa questão foi muito bem colocada, nunca tinha pensado dessa forma, mas de facto o cenário é inspirador, não é? Porque é tão belo e é tão bonito o que fazemos ali e é tão respeitador pela natureza que acho que é difícil entrar no Cantinhas Aromáticas e não se sentir inspirado. Aliás, nós sentimos isso com as pessoas que nos visitam, desde escolas, turistas ou simples pessoas locais que nos vão visitar, são nossos vizinhos e já são nossos clientes habituais na nossa loja, compram as nossas plantas já há muitos anos. E eu acho que de facto aquele cenário é inspirador e foi inspirador para mim desde a primeira vez que eu visitei. Na altura eu tinha uma empresa ligada ao turismo e foi assim que conheci o Luís, trazendo turistas para o Cantinho das Aromáticas. E vi a reação dos meus clientes que quando visitavam, que vinham de países muito distantes e valorizavam muito o trabalho que era ali feito. Portanto, a quinta tem 10 hectares, 3 estão arrendados ao Cantinho das Aromáticas e aquele bocadinho que nós fazemos ali é quase como um bálsamo. As pessoas entram ali, sentem-se, dão uma lavada e vão para casa, sentem-se mais felizes e mais inspiradas. Portanto, o nosso objetivo ali também é esse, sensibilizar, as pessoas criarem o próprio cantinho das aromáticas lá em casa, nem que seja numa varandinha muito pequenina, com uma pequena floreira, se tiverem uma salsa e uns coentros produzidos por eles, isso já os vai inspirar. Vão respeitar mais os agricultores, porque sabem o trabalho que deu. Ao fazermos agricultura biológica, como não usamos pesticidas, portanto, todas as ervas daninhas que nascem são retiradas à mão, isso dá muito trabalho. Há mais mão de obra para isso, portanto, tudo isso aí é feito à porta aberta, portanto, qualquer pessoa pode entrar no Cantinho das Aromáticas e ver esse trabalho. Isso é muito honesto da nossa parte. Portanto, não temos nada a esconder e isso, respondendo também à sua pergunta, é isso, é essa inspiração do cenário que nós temos. Aliás, faço já aqui um convite, o Cantinho desde junho até novembro tem um maior campo de perpétuas a nível nacional, é lindíssimo, tem várias cores, perpétuas roxas, brancas, rosas, dá fotografias muito instagramáveis. Pronto, mas o trabalho que fazemos ali, para além de belo, é de profundo respeito pela natureza. E o Luís, pronto, felizmente tem essa paixão pelas aromáticas e esse respeito pela natureza. E fez disso o seu trabalho. É um privilégio enorme podermos trabalhar ali e inspirar os outros. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Falando agora um bocadinho de saúde e mantendo o foco nos produtos do Cantinho das Aromáticas, portanto, nós quando cuidamos do planeta, quando cuidamos do ambiente, na realidade estamos também a cuidar da nossa própria saúde. Relativamente aos produtos que vocês têm no Cantinho, portanto, têm uma imensidão de produtos, desde as plantas, cosméticos, conservas. Quer-nos falar um bocadinho desse catálogo de produtos e como é que isso depois contribui também no fundo, para a nossa saúde também? Sim, portanto a nossa loja nasceu só com praticamente a venda das nossas ervas, mas depois começamos a alargar para apoiar outros produtores locais que produzissem artesanal e, portanto, fazemos revenda dos seus produtos para os apoiar. Isto a nível alimentar, portanto, temos desde as compotas, o chocolate e também são empresas que nos compram as nossas ervas e transformam com os seus produtos, desde o chocolate, compotas, biscoitos, sal, mistura de sal com ervas e, portanto, nós ao fazermos isto também estamos a apoiar essas pequenas empresas que são empresas como nós. Na cosmética veio um bocadinho mais tarde, começamos apenas com os sabonetes e hoje temos uma gama bastante alargada, também ligada ao Zero Waste, portanto com menos pegada na questão das embalagens. Aí tentamos ter o máximo de produtos portugueses, embora não sejam 100%, porque é difícil encontrar em Portugal marcas de cosmética que abarquem um leque assim bastante alargado, mas na sua maioria são marcas portuguesas de cosmética. E sim, acho que isso, quando as pessoas entram na loja, a nossa equipa está preparada para ajudar, porque muitos não estão à espera de ver aqueles produtos que não se vê à venda em qualquer espaço e temos sempre que ajudar e fazer quase uma reeducação porque é que aquela cosmética é melhor para a sua saúde, porque é que estes produtos que nós temos, estas compotas ou este mel é mais benéfico para si e porque é que também ao estar a comprar a estas empresas também está a apoiar a economia local. Portanto, nós fazemos sempre essa contextualização quando o cliente entra na nossa loja.
E eu agora lembrei-me, não é, na apresentação, nasceu nos Açores. Sim. E eu agora estava a ouvi-la e estava a pensar se esta questão de ter nascido nos Açores, não é, tão verde, se terá tido alguma influência nas escolhas que foi fazendo ao longo da vida. É sim, eu saí de lá com 2 anos, portanto a minha experiência é muito urbana e eu ia lá uma vez por ano, mas de cada vez que ia lá, os Açores de facto é uma natureza tão imponente que nos lava a alma. Eu chegava aqui de alma lavada porque é tão intenso, é tão forte, que acho que isso de facto está cá dentro. Não acho que tenha sido de forma consciente, acho talvez inconsciente, isto está cá dentro, o ser açoriano está dentro de mim, porque eu cresci rodeada de açorianos à minha volta, estive sempre ligada à Casa dos Açores do Norte, aqui no Porto, pertencia ao grupo de cantares, portanto sei as músicas tradicionais dos Açores, portanto a minha vivência é açoriana na cidade do Porto, mas os meus amigos são maioritariamente portuenses e, como disse na descrição, acho que essa combatividade dos portuenses também me foi moldando, embora na essência me sinta açoriana. Eu acho que sim, mas acho que os Açores teve algum impacto, nessa mudança que fiz, sim, sem dúvida. Muito bem. E agora, numa visão mais global, considera que há uma falta de cultura para a sustentabilidade? E pensando concretamente no caso de Portugal, não é? Somos preocupados com o ambiente? Há uma falta de cultura, sem dúvida, mas eu não gosto de ser pessimista nem de culpar ninguém, porque há tantas distrações hoje, as pessoas têm tantas tarefas, tanta coisa para fazer, que no meio de tanta informação e às vezes somos tão condicionados para irmos para um determinado caminho e de só vermos certas coisas, que às vezes fica difícil às pessoas de saírem desse circuito e verem coisas alternativas. Era importante que o mainstream cada vez mais desse oportunidade e mais tempo de antena a estes temas, falar sério, falar aprofundado, mais debates. Eu não tenho assim tantas certezas, eu tenho muitas dúvidas ao longo deste caminho e é importante debatermos e para encontrarmos soluções. Eu acho que os políticos, as empresas estão muito, como disse há pouco, com essa palavra sempre na boca, a sustentabilidade, mas falta muita ação e era importante que era importante nós como grupo individual, portanto nós a nível de consumidor todos juntos, nós temos esse impacto, mas era importante que as empresas tivessem também essa consciência, mas de forma honesta e não com uma forma de marketing, que eu acho que está a acontecer por aí. Andamos um bocadinho a brincar e nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. As alterações climáticas estão a acontecer cada vez mais rápido e eu nunca pensei assistir ao que estou a assistir. Eu já sabia que isto ia acontecer, tinha essa noção, porque nós trabalhamos com agricultura e temos noção dos ciclos da natureza e de como as coisas estão a mudar, mas era importante que a mídia começasse a tratar este tema com mais seriedade e arranjarmos então soluções realmente que afetem a vida das pessoas, porque eu acho que as pessoas ficam de facto um pouco perdidas no meio desta informação. O que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia? Essas questões já me colocou e bem, são algumas dicas, podemos começar por aí, mas não parar, continuar e questionar. Devemos ser consumidores cada vez mais atentos e mais exigentes na questão dos desperdícios, das embalagens, na alternativa ao plástico. Não sei se o papel e o vidro serão alternativas mais sustentáveis, tenho as minhas dúvidas também. Nós saímos agora de uma pandemia, rapidamente tivemos uma vacina, ficamos todos isolados em casa, portanto houve uma emergência e o mundo reagiu. E eu gostava de ver isso também nesta questão da sustentabilidade. É possível parar? É. Foi possível, nós paramos por uma questão de saúde. Eu acho que aqui é por uma questão de sobrevivência. Sim, exatamente. Nós sabemos que tem um filho, Francisco, não é? Como nos referiu. Como é que se transmite esta filosofia para as novas gerações? Como é que se educa para a sustentabilidade? Tem que ser pelo exemplo. Eu não posso dizer ao meu filho para fazer uma determinada coisa de uma determinada forma se eu não fizer. Ele está sempre a ver o que eu faço, a forma como eu faço. Isso vai ser assim durante muitos anos. Por isso, por exemplo, o meu filho não é vegetariano, portanto, eu vou-lhe dar essa liberdade de ele depois um dia poder escolher. Sinceramente,
Antes de ser mãe, achei que isso era uma coisa importante para mim. Quando ele nasceu, deixou de ser assim tão importante. Acho que quero que ele seja um bom ser humano. E essa questão do vegetarianismo, depois ele decidirá mais tarde. Portanto, acho que é através do exemplo das nossas práticas. Ele hoje já vem comigo para a cozinha. Ele com 4 anos pega no seu banquinho para chegar ao balcão e cozinhar comigo, já sabe muitos alimentos de cor, sabe que nós produzimos aromáticas, sabe o nome de mais de 20 ervas aromáticas diferentes, porque nós incutimos isso neles. Eles são tão pequeninos, não têm filtros, é tão fácil incutir-lhes estes hábitos e aquilo vai ficando lá. Mesmo que quando ele for adolescente e já não quiser saber, aquilo vai voltar outra vez, porque já ficou lá estas sementinhas, essa informação e esses exemplos, acho que fica para a vida toda. Portanto, a melhor forma de mudarmos estas novas gerações é através do nosso exemplo e ter esse compromisso connosco. Portanto, está ali uma criança, está a olhar para nós, está a seguir tudo o que nós fazemos. Que também nos motiva, não é? Muito, muito, muito. Quero ser sempre melhor e ser o melhor exemplo para ele. Por isso, acho que é o exemplo. Muito bem, muito bem. Por último, e agradecendo toda a sua disponibilidade e toda esta partilha, e para fecharmos também de uma forma mais inspiradora e resumindo também um pouco o que foi dito aqui, o que a move? Eu tenho esperança. Eu tive um filho já com quase 42 anos, portanto eu tenho esperança e o que me move é essa esperança de ter cada vez mais pessoas alinhadas com esta nova forma de estar. Eu acredito que o mundo precisa de se unir, mas precisamos cada vez mais de iniciativas locais. Não precisam de ser grandes organizações, coisas muito complexas. Eu acho que precisamos nos unir e com este compromisso local de apoiarmos empresas locais, e estamos a notar isso agora com a guerra na Ucrânia, a nossa forte dependência dos cereais, quando nós poderíamos ser soberanos em muitas áreas, portanto, na produção agrícola. Custa-me, de facto, e acho que nós podemos fazer esta questão que nós estamos a atravessar neste momento faz-nos refletir sobre a nossa soberania alimentar. Portanto, o que me move é essa esperança de que haja essa mudança. Primeiro vem o caos, que acho que é o que está a acontecer neste momento, e depois acho que vamos conseguir passar para um novo modelo, não sei qual é, sinceramente. Tenho também muitas dúvidas, mas acho que se calhar vamos ser todos nós, enquanto sociedade, a fazer essa mudança. Mas a nível local, não acho que seja a nível global fazer coisas grandiosas. Acho que cada país, cada cidade tem as suas necessidades e as suas características e nada melhor do que os locais para encontrarem soluções para elas. Muito obrigada. Nós acreditamos que todos fazemos parte da solução, não é? Diminuindo a produção de resíduos, reciclando, reutilizando os materiais, optando então por produtos locais e sazonais. Na Lipor continuamos a reinventar o amanhã. Acreditamos que ao diminuir e ao dar uma nova vida aos resíduos, estamos também a contribuir para uma nova visão do futuro. E então temos aqui este chá, não é? Para que possamos brindar à FNAC, aos 40 anos da Lipor, ao Cantinho das Aromáticas e à sustentabilidade no geral. Eu estou a servir uma tisana Conspiração de Ouro. Eu trouxe a tisana Conspiração porque não são teorias da conspiração que estamos a falar aqui, acho que são conspirações de ouro. E gostava de brindar à Lipor e agradecer o convite e à FNAC. E que mais conversas destas venham e que partilhemos cada vez mais informação e que passemos mais à ação. Isso um brinde. Um brinde. Obrigada. E obrigada a quem nos está a assistir. Contamos consigo numa próxima conversa. Thank you.